Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu estou com a presença surpreendente. É isso aí. De Dr. Pirula, senhoras e senhores. Iago perdendo inscritos automaticamente. Todo mundo indo embora, vazando. Bom, o collab mais contraproducente da minha vida. O pessoal achando que o YouTube é fácil, né? Mas por que trouxe o Dr. Pirula aqui? Porque o Dr. Pirula é um ateu. Isso. Certo? Ele não crê em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Como muitos de vocês que acompanham aqui o canal, que eu sei. Tem alguns que servem. Ah, a galera comenta, pô, sou ateu, mas gosto de estar aqui e tal. Pirula é um deles, é um ateu que gosta de estar aqui. Assisto muitos vídeos. Olha que coisa boa. E a gente tá gravando material aqui junto, certo? Por quê? Porque não é porque ele é ateu e eu sou pastor que a gente tem que se odiar. Trilingue. E o que acontece? A gente decidiu responder perguntas de vocês para o Pirula. E aqui no meu Instagram eu perguntei. Por isso que é bom você seguir a gente no Instagram, essas coisas, porque Exatamente. Tem coisas por lá que não estão por aqui. E tem 204 perguntas para o Pirula. E você não vai fazer todas elas para mim, porque... Provavelmente não. Até porque a maioria não deve ser pergunta, né? A maioria deve ser só Sim. comentários do tipo: o que esse cabeçudo está fazendo aqui? Tira esse monocelha do não sei o que. O Iago tá indo pro inferno. Iago tá se corrompendo, né? Lá no canal do Pirula a gente fez a mesma coisa. Isso. Expliquei, Pirula. No meu canal, fiz as perguntas pro Iago dos meus inscritos, Isso. né? Perguntando pra ele. E aí agora a gente vai fazer o inverso. Exatamente. Esse vídeo vai ficar com alguns pirulas de duração, E mas... ele disse que ele não vai pegar leve comigo, não. Que vai pegar não vou pesado. não. Não, vocês não pegaram leve com ele. Pirula, tem uma primeira pergunta que é muito importante aqui, que você repetiu muito. Por que a monocelha? Por que eu deveria tirar a sobrancelha, sabe? Por que você não queria ficar mais bonito? Mas eu vou ficar mais bonito sem essa monocelha? Cara, eu acho que é meio... Essa é uma questão... Você vai ficar assim... menos faminto se comer? Acho que é meio assim, sabe? Não, imagina, não é assim também, pô. Eu acho que assim... Na verdade, eu tenho uma certa preguiça de remover pelos corpóreos. Eu acho que isso é bem óbvio no que diz respeito... É só olhar pra minha cara que você vê que não é uma coisa muito difícil de entender. Eu na verdade, assim... Sei lá, ela tá aí... Nunca me incomodou a sobrancelha. Quer dizer, teve uma época que me incomodava e eu deixava. Agora que não me incomoda mais, agora que eu não vou tirar mesmo. Tudo bem. Sei lá. Um cara me repreendeu aqui, o Alan Bichi. Sério, com um cientificista socialista? Nossa, socialistíssimo! Você é socialista, Pirula? Eu não me identifico como socialista. Vou ser muito sincero, eu tenho muito pouco conhecimento sobre essas questões políticas, principalmente no que tange a parte econômica. Sim. Eu tenho visões muito superficiais sobre isso. Então, o que eu entendo como socialismo, e eu não li nenhuma obra socialista, não li Manifesto Comunista, não li Karl Marx, não li Engels, não li nada disso. Então, o que eu sei sobre socialismo é o que eu já vi na internet de leituras, conversando com amigos que são socialistas de fato, etc. Eu não me considero um socialista, dentro do ponto de vista. Obviamente que eu enxergo que o socialismo tem uma ou outra ideia interessante, que talvez dê para aplicar, mas como ideia, o socialismo não me atraiu e eu inclusive acho que ele é infactível. O socialismo não, o comunismo, né? O comunismo é a parte comunal total. Tirando quando são sociedades caçadoras-coletoras de 60 indivíduos, aí funciona. Mas, tipo, os kibbutzim lá de Israel tal, lá é uma situação comunal que vai tudo de todos tal. Mas, no geral, eu não enxergo que seja uma coisa muito funcional. Mas você não é um cara que se diria um liberal? Depende. Eu me considero um cara liberal, assim, em vários aspectos. Não tô falando da sua vida privada, tô falando mesmo assim, eu sei, do ponto de vista econômico. Eu não sei, como eu falei, a minha ignorância de um lado é a mesma ignorância do outro, né? Então eu também não tenho não sou muito letrado na parte econômica, menos ainda, né? Eu nunca li Rothbard, nunca li como é que é o nome do outro lá? Mises, o Keynes é do... Não, Keynes não. É o contrário, né? É o do socialista. Keynes não pode. Ah, tá, não. Então qual é o outro que não é o Mises? Hayek, enfim. Friedman. Então... Friedman, eu queria lembrar do Friedman. Nunca li nenhum desses daí, nunca li nenhum. Nem o Keynes, nem o Friedman, nada. Nunca li nada disso. Por uma simples falta de interesse mesmo. É um assunto que não me diz nada. Agora, no que diz respeito ao liberalismo, por exemplo, nessa questão de mais Estado, menos Estado, é o que eu estava te comentando ontem. Na USP, eu era considerado um reacionário, praticamente. Porque eu defendia que existisse investimento privado em certas partes da universidade, e o pessoal falava que estava privatizando a universidade pública, que isso era um absurdo, isso era um crime, um pecado mortal. Agora, em compensação, se eu chego numa roda de pessoas que são, sei lá, anarcocapitalistas, uma coisa assim, aí eu sou... mas até pra cá eu sou de esquerda. Aí eu sou considerado um comunista, né? Então, tipo, tudo bem, né? Eu sou praticamente um Mao Tse Tung. Então, tá, então, nesse sentido, eu acho que eu sou mais liberal do que as pessoas pensam que eu sou. Certo. Você fez um Political Compass, né? Fiz um Political Compass. O Political Compass cai lá embaixo,
Tipo, eu sou completamente anti-autoritário, sou bem liberal, e caiu um quadradinho pra esquerda. Bruno, como é que você lida com certo e errado? Absolutos morais existem? Por que Hitler estava errado? Só porque... Isso é uma pergunta complicada. É só porque Hitler não se adaptou a um processo evolutivo? Não. O que eu enxergo é o seguinte, eu tenho um vídeo no meu canal, já que você pinou um monte de vídeo seu no meu canal, eu vou pinar os vídeos meus no teu canal. Tem um vídeo no meu canal que chama Falácia Naturalista e Falácia Moralista. Sim. Né, que é basicamente falácia naturalista não é porque a coisa é natural que ela é automaticamente certa, e a falácia moralista não é porque a gente acha que é uma coisa imoral que não necessariamente ela não seja natural. Né? Então, quando eu enxergo essa questão de certo e errado, eu entendo que existem algumas coisas que a gente consegue entender genericamente como certo e errado. Dentro do meu contexto, né, daquilo que eu acredito, é uma coisa que foi selecionada para que a gente pudesse viver bem em sociedade. Qualquer sociedade sem esses princípios colapsou. Então sobreviveram as sociedades que tinham esses princípios de certo e errado, porque esses foram os princípios que permitiram que elas sobrevivessem. Então você teve uma eliminação das outras que não tinham e aquelas que tinham sobreviveram. Então, dentro desse contexto que eu enxergo, por exemplo, você pode ver que, inclusive em outras espécies, né, você tem o assassinato como sendo uma coisa ruim, desde que seja injusto. Né? Então, por exemplo, em uma tribo de chimpanzés, você vê que um indivíduo que matou outro indivíduo sem devida razão, ele é expulso do grupo. Certo? Aparentemente em golfinhos também tem alguma coisa nesse sentido. Agora, se for uma pessoa que já fez algo errado, um indivíduo que já fez algo errado, aí às vezes o assassinato pode ser uma punição. Né? Então você percebe que isso daí é uma maneira social de você tentar julgar o que é o certo e o que é errado. Então, o que funciona e o que não funciona. Então, o que eu enxergo como certo e errado, não me entendo que eu seja um mecanicista, né? Que eu sou uma pessoa completamente mecanicista. Eu estou tentando mostrar para você como é que eu penso que as coisas apareceram. Mas dentro do meu conceito de certo e errado, eu acho que o certo é aquilo que gera menos interferência no outro e menos dor em terceiros. E mesmo que inflija dor na pessoa mesmo. Né? Então... senão eu acharia o suicídio uma coisa certa, e eu não acho. Então, tipo, quanto menos dor, melhor. Quanto menos sofrimento, melhor. Porque a dor não precisa necessariamente ser dor física. Você é basicamente um utilitarista, então? Não sei se seria utilitarista. Eu não sei se é o Peter Singer. Não, é o Peter Singer, né? Que tem o sofrimentômetro, né? Aquela barra lá de quanto que você sofre. Então, eu sou a favor de que assim, as coisas são mais certas quanto menos sofrimento elas causam. Digamos assim, em qualquer ser humano, e tanto em você mesmo quanto nos outros. A questão moral é o calcanhar de Aquiles do ateísmo, né? Você acha? Não diria que é um calcanhar de Aquiles, eu acho que é o mais difícil das pessoas entenderem. Porque eu conheço ateus que tomam atitudes imorais e eles ficam tranquilos com relação a isso. São eu acho poucos. que a questão moral nem diz tanto a respeito da moral privada ou de... qualquer pessoa tem a sua moral. Não é porque o cara é ateu, o cara vai louco na vida. Não, lógico que não. Na verdade, não existe ser humano sem moral, tecnicamente. A ideia é, com esse padrão moral, por que é que ele existe, por que é que ele é melhor do que outros, Sim, por que é que os índios que matam a criança gêmea, não é? Por que é que ele tá errado, se é o que faz sentido na sociedade dele. Então, pra mim, o que faz errado é porque não há nada de errado na criança. Mas pra sociedade isso. Entendeu? Então, exatamente. Então, o que eu entendo é que quanto mais conhecimento você tem do entendimento da realidade, mais você consegue lapidar fatores morais para uma coisa assim. Então, aquilo que a gente estava conversando no vídeo que a gente gravou pro meu canal sobre o divórcio, por exemplo. O divórcio era proibido por lei por séculos. Em determinado momento, as pessoas perceberam que o divórcio seria uma solução para o sofrimento de muita gente. Então, por exemplo, uma mulher apanhava do marido e estava atrelada a ele pro resto da vida. Um marido, às vezes até apanhava da mulher, mas o mais comum é que, sei lá, sofresse outras coisas, né, e estava atrelado a ela. Então, como última resolução, pelo menos legalmente, você não precisava mais ficar atrelado. Então, você reduziu o sofrimento de muita gente. Pode até ter gerado outros, mas você reduziu o sofrimento, pelo menos aquele problema imediato, entende? Então, eu fico imaginando que se você... O conhecimento, por exemplo, se você der conhecimento para os indígenas, para essas... São poucas tribos que ainda fazem isso, né? Principalmente lá no Acre e na parte oeste do Amazonas. Mas se você der conhecimento para aqueles índios, a lógica é que eles entendam que enterrar a criança viva é um sofrimento. Porque na cabeça deles, eles estão enterrando aquela criança porque você vai evitar esse sofrimento para os outros da tribo. Porque se aquela criança amaldiçoada ficar viva, todo mundo vai se ferrar. Então, tipo, vamos ver qual é o menor sofrimento possível. Todo mundo sofreu ou a criança? A criança. Então, se você convence eles que não vai acontecer nada de errado,
Ah, não, então agora a gente não vai sofrer? Não, então a gente tá sofrendo a criança à toa? Não, tira ela daí, entende? Então continua sendo um balanço de sofrimento. Quem vai sofrer menos, entende? Então é por isso que eu penso que talvez seja esse o ponto. Quem dera o conhecimento tivesse tanto poder. A gente não teria tanta atrocidade também de fato. No mundo de sociedades muito civilizadas, muito civilizadas, exato. Inteligentes. Eu acho bem complicado mesmo. Esse mundo é uma loucura. Outra pergunta aqui que o cara comentou, Pedro H. Souza. Como consegue ter uma boa amizade com o Iago? Eu acho que a pergunta é mais como é que um ateu e um pastor? Mas é legal foi a resposta embaixo aqui, do Edgar. Simples, meu caro. Conveniência, troca de inscritos e nada mais. Não, isso é uma coisa tão... Assim, eu não tenho como quantificar o quão errado tá esse cara que respondeu aí, como é que é o nome? Edgar, eu não posso quantificar o quão errado você está. Não tem nada de troca de inscrito, muito pelo contrário. A gente tá trocando inscrito. Quantos vão sair do canal do Iago, quantos vão sair do meu. Cara, ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada com isso. Em mundo de internet, ninguém ganha nada em ser taco diferente. Não é o win-win, né? É o lose-lose, né? É o lose-lose, tipo... Relação de perda-perda. Não tem jeito. Com respeito à conveniência, qual seria a conveniência? Tipo, você é pastor aqui em Fortaleza, tal, devia estar no culto, tá aqui, não sei o quê. Eu vou pro culto daqui a pouco. Chega e fala assim, tá aquele ateu satânico, comunista, maldito, não sei o quê, que mata criancinhas, eu vou lá falar com ele. Que conveniência que há nisso? Gente, eu sou... Mas vamos parar de lidar com hater e olha pro... É o que eu ia falar. Esse tipo de relacionamento? Cara, é uma coisa muito interessante, né? Eu como ateu, eu sou uma minoria, sempre. Né? Tirando... Talvez... Numérica, exatamente. Tirando alguns redutos da universidade, por exemplo, e não são todos, sim, né, eu sou uma minoria da minoria. E quando não sou minoria, tá igual para igual, no máximo. Tá tipo meio a meio. Eu nunca sou maioria, salvo um ou outro encontro de ateus que a gente faz. E aí é aquela coisa... Ainda existe isso ainda? Agora não existe mais. Mas existia. Isso é muito brega, né? Não, é uma coisa antiga, é uma coisa muito Orkut isso. É uma coisa muito Orkut. Mas a questão do encontro de ateus. Mas quando tinha, era uma coisa louca. Porque você chegava e falava assim, nossa, é como ser um anão albino. Sabe? Tipo, você chega e fala, gente, encontro de anões albinos, eu não sou o único, sabe? Você tem vontade de dar um abraço em todo mundo. Até você descobrir que ninguém vale nada, você para vontade de dar um abraço. Mas volta aí, manchete. A Pirulo disse que ateu não vale nada. Não, ateus são pessoas comuns como qualquer outra, né? O fato de você ter um ponto em comum que te aproxima delas não faz com que você vá automaticamente se dar bem com elas. Sim. Então, eu tenho muitos amigos ateus, que eu conheci na internet, inclusive, e tem outras pessoas ateias que eu conheço que não vale a pena, não vale o que o gato enterra. Então, é aquela coisa. O que eu digo é, a maior parte das pessoas com quem eu convivo são pessoas religiosas. Né? De várias vertentes, inclusive, né? Então, e as pessoas com quem eu convivo têm religião e a gente convive muito bem. Cara, você não precisa concordar com a ideia de alguém para respeitar o indivíduo. Não, e outra, a gente pode ter vários pontos em que a gente concorda. Sim. Não precisa ser religião. E mesmo que a gente discorde em 100% das coisas, isso não deixa de fazer o Iago uma boa pessoa. Uma pessoa legal, gente boa. Um exemplo, não estou dizendo que a gente discorda em tudo, mas estou falando que... muita coisa, mas... E ele é legal, a gente dá risada, a gente conversa, a gente faz piada. Eu acho divertido. Ontem no shopping foi divertidíssimo. A gente não estava necessariamente concordando, mas a gente tava dando risada. A gente tava discordando muito e rindo muito. Porque tava muito bom, ué. Pirula, por que você é ateu, cara? Cadê a pessoa que perguntou? Não achei aqui. Davi Tudesco. Pirula, o que é que te faz não acreditar em Deus? Não tive evidência. Faltou evidência? É aquilo, eu tenho um vídeo no meu canal também comentando sobre isso. Plim, aqui, né? Que você devia deixar de ser ateu. O nome do vídeo é esse. Você deveria deixar de ser ateu? Porque são as acusações que eu recebo com frequência. Né? Sim. Você quer um conselho que você estava dando para as pessoas. Não estava dando conselho, não. A coisa você devia deixar de ser ateu. Muita gente deve clicar no vídeo pensando nisso e eu nunca pensei nisso. Talvez você tenha me dado uma ideia legal agora. Por que tanta gente vai lá naquele vídeo? Talvez seja isso. Eu uso, não só Deus, mas vários aspectos, né, que são apregoados metafísico, então, sei lá, possessões, reencarnações, retorno, regressão a vidas passadas, essas coisas todas, são coisas que não me convenceram. Os argumentos que me foram dados não me convenceram e não estou dizendo que não existe, estou falando que eu não acredito. E isso parece que não, mas filosoficamente falando tem uma diferença. Né? A pessoa que afirma que não existe, essa pessoa está fazendo uma afirmação. Sim. Há uma implicação em você afirmar a inexistência de algo. Eu não estou afirmando a inexistência de algo, de nada.
Eu tô só dizendo que não me convenceu. Não acredito porque não me convenceu. Sabe, é aquilo que eu falo. Você pode falar que no seu bolso tem um cheque de R$1 milhão assinado pelo Silvio Santos. Não me convenceu. Você tem que me mostrar alguma coisa. Então é mais ou menos essa que é a lógica, entendeu? Eu sou ateu porque não me convenceram. Ou Deus não apareceu pra mim, ou então eu não fui tocado pelo Espírito Santo, ou por qualquer outra religião que seja, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, então. Ninguém perguntou aqui agora, eu fiquei curioso agora. Como é que você lida diretamente com o argumento ressurrecional? Você lembra? Sabe qual é o Craig? William Lane Craig? Sei. Já falou dele, já? Já. Cinco argumentos que ele sempre usa, 5 argumentos e tal. É o tipo de coisa que não te convence, esse tipo de apologética. Como assim? Eu quero lidar diretamente com um argumento ressurrecional. A ideia é de que você tem um grupo de testemunhas que viam acontecimento. É o quarto argumento. Pronto, se eu gritar que tem uma bomba que tá pegando fogo. Sim. Né? Se você acreditar em mim, você sai correndo. Sim. Você age porque você acreditou no que eu falei. Você crê que eu sou uma testemunha confiável. Teve um grupo de pessoas que viu um cabo dizer que é Deus, que fez muito coisa miraculosa, que morreu, ressuscitou. Esse povo escreveu isso dizendo, rapaz, eu vi, aconteceu aqui, e morreram jurando que viram isso. E esse documento chega até a gente. Esse tipo de coisa não te... Como é que tu lida com isso? Eu acho assim, se você for levar isso em conta... Porque é a apologética básica, assim, né? Sim, não, claro. O que eu vejo, né, pra você que é teólogo vai parecer bastante simplista, mas eu vejo que várias religiões lidam com esse mesmo tipo de coisa. Tipo assim, os muçulmanos também falam que Maomé subiu no cavalo, que um monte de gente viu isso e tal, não sei o que, e a coisa... E assim, tudo bem, você pode dizer que os textos não são da mesma origem e tal, e o próprio contexto histórico não era o mesmo. Sei lá, algumas etnias indígenas aqui das Américas também tinham coisas de heróis, né, mágicos que apareceram e tal, e fizeram coisas. O que eu enxergo é que, ainda que tenha sido uma coisa razoavelmente mais recente, no caso do cristianismo, né, 2000 anos para uma religião recente, né, pode ter N explicações. E assim, por exemplo, várias pessoas se convenceram de que Jesus era o Filho de Deus, várias pessoas não se convenceram. Né? E assim, a gente está lendo o relato dos que se convenceram, a gente não está lendo o relato dos que duvidaram. E o que a gente tem que duvidar é o que, sei lá, Flávio Josefo, que era um vira-casaca, não vai confiar no Flávio Josefo, sabe? Grande Josefo aqui, ó. Então eu fico pensando nisso, entendeu? Pelo menos essa é uma das coisas que eu falo, mas é como eu falei, isso é uma coisa bastante simplista para quem é teólogo, porque com certeza você viveu a sua vida inteira tentando justificar isso, eu não. Eu tenho uma leitura muito simples, né? Uma leitura só em português dos evangelhos, eu não fiz nenhuma leitura em inglês, que dirá em grego. E não tenho todo esse conhecimento, que a base do argumento do Craig, ele se baseia muito na tradição judaica daquela região há 2000 anos atrás. E é baseado nessa questão da tradição judaica que ele acha que a ressurreição ela dificilmente teria sido inventada. Né? Então, sei lá, os judeus não faziam isso, eles não faziam aquilo, esse tipo de coisa não era permitido e tal. Mas, se você for ver tanta coisa na sociedade que a gente tem hoje, que não é permitido, as pessoas fazem, tipo, eventualmente podem ter aberto uma exceção ali. E quem conta um conto aumenta um ponto, e todas essas coisas. Então eu não sei, o que eu enxergo acaba virando meio que uma argumentação nesse sentido. Mas eu nunca me aprofundei nisso. Por isso que eu nunca gravei nem vídeo sobre isso. Por isso que você não é crente, porque nunca se aprofundou nisso. Pode ser. O que é que você acha do Bolsonaro? Depende. Como pessoa ou como político? A gente não tá querendo casar com o Bolsonaro, a gente quer votar, então, como político. O que eu acho do Bolsonaro como político? Você vai votar no Bolsonaro? Não. Vai votar no Haddad, então? Não sei. Não posso afirmar que vou dar... Porque dar o voto pro PT é muito triste. A única vez que eu votei no PT foi na primeira eleição do Lula. Foi a primeira eleição, inclusive, foi em 2002. Porque eu acreditei no Lula. Depois, todas as outras vezes, nunca votei pra ninguém. Nem pra governador, nem pra prefeito, nem pra nada. Sua dúvida é entre anular e o Haddad? A minha dúvida entre anular e o Haddad é aquilo que eu brinquei com você. Eu não voto no Bolsonaro, nem que corte a minha mão e leve na biometria. A mão independente desvia pra não votar no Bolsonaro. Isso não tem como. Por várias questões pessoais. Eu não acho que o Bolsonaro é um monstro. Eu não acho que o Bolsonaro é a reencarnação do mal, como muitas pessoas estão dizendo. Você acha que ele é racista? Não, racista acho que não. Ele é racista, tão racista quanto a nossa sociedade é. Você tem um racismo intrínseco na sociedade, um machismo intrínseco na sociedade, e ele é um tiozinho. É um tiozinho. Então ele tem uma vivência de uma época, sabe? Sei lá, se for conversar com os tiozinhos da mesma idade dele, conversar, não sei o quê, vai sair uma piada racista, vai sair uma piada machista. Não quer dizer que a pessoa quer matar negros ou quer matar coisa. É aquele racismo estrutural, é aquele machismo estrutural da sociedade que tem por aí. Homofobia, não. Homofobia, eu acho que ele já deixou... Ele tá mudando o discurso, né? Não sei até quanto isso é sincero ou não da parte dele. Mas também não é por isso que, sabe...
O Lula fez declarações horríveis também, Sim. uma série de coisas, e até aí não é. Esse não seria o fator. Eu não deixaria de votar numa pessoa por ser. Mas é o grande fator pra muita gente, né? Pra quase todo mundo, eu acho. O complicado, mas isso é uma coisa complicada mesmo. O que eu acho complicado é o quanto o Bolsonaro valida o discurso de homofóbico. Então, tem amigos meus que são gays que estão apavorados. E estão apavorados com muita razão. Né? E o Bolsonaro nunca afirmou peremptoriamente que ele mudou de ideia com relação aos homossexuais. E eu acho que é uma coisa que em algum momento ele vai ter que fazer. Ele vai ter que chegar e falar assim, mudei de ideia com relação aos homossexuais, com todas as letras e todas as palavras, para poder chegar e falar, ó... Ele já deu alguns indicativos mais humildes, assim, mas nada muito claro. Exatamente. Ele vai daquela sabatina da Globo. Tergiversando, né? Daquela sabatina da Globo, será, mas você é contra os gays, uma coisa assim. Não, meu problema não é com homossexual. É só com sexuação infantil e tal. É isso. Mas não é o que ele falava antes, né? Antes ele falava que gay a gente não gosta, gay a gente tolera, que se meu filho fosse gay eu preferia que ele morresse, né? Então essas coisas ele falou. Mas aí é essa questão, o que eu acho do Bolsonaro é assim, ele é um cara que tá na política há 30 anos, nunca foi um cara de destaque na política, e de repente teve a sua chance de se sobressair através graças, principalmente graças à internet, e, sei lá, graças a programas de quinta da televisão, né, que deram visibilidade para ele. Então ele soube aproveitar isso e agora, enfim, vai virar presidente. São essas coisas. Presidente Bolsonaro, não tem como fugir. Não tem muito como fugir do presidente Bolsonaro. Então o que eu penso é isso. Né? Se eu acho que ele é um político preparado não é. Mas isso quer dizer que ele vai fazer... Quando foi a última vez que a gente teve político preparado? Isso quer dizer que ele vai ser um mau presidente? Não quer dizer. Pode ser que seja, pode ser que nos surpreenda, ou pode ser que não. Pode ser que ele monte uma equipe boa, tal. Ou pode Paulo Guedes! Ou pode ser, o Paulo Guedes, entendeu? Então, agora, pode ser que ele não saiba lidar bem com a coisa. Isso só o tempo dirá. Eu não sei o que será o governo do Bolsonaro. Eu sei que o do Haddad é uma porcaria. Então eu vou trocar. Às vezes também não. Então eu prefiro trocar o certo pelo duvidoso. De fato, né? A gente também não sabe, né? Porque o que acontece hoje. 14 anos de PT, eu não prefiro mudar o sim, né? Com certeza. Não, o PT voltar realmente é uma coisa muito triste. Mas o que eu falo também não dá pra você fazer um paralelo com o que aconteceu no passado do PT, exatamente vai ser o que vai se repetir. Que é inclusive o que o Lula joga, né? O Lula tá jogando dizendo que se ele ganhasse agora, ele ia voltar a ser o que era em 2002, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não pode dizer que as coisas boas vão se repetir, a gente não pode dizer que o mal também vai. Eu quero uma pergunta: Haddad é Lula? Haddad é Lula? A gente sabe que é, né? Você acredita que Jesus é um personagem histórico real? Sim. Hoje sim. Você já não acreditou? Já fui desses chatos que ficava questionando, mas é importante questionar para você pesquisar, e quando você pesquisa você chega a conclusões. Não dá para afirmar com toda certeza, mas não dá para afirmar com toda certeza quase nada na vida. Né? Então, o que eu digo é, muito provavelmente sim. Foi um personagem histórico que existiu e, enfim, fez uma série de coisas. O cara mandou uma pergunta aqui. Você está 2000 anos depois de quem? Depois de um monte de coisa. Pode ser 2000 anos de Tibério, de Pôncio Pilatos, de... sei lá... Ele quer uma resposta específica. Quem era o faraó naquela época lá? Não lembro agora. Sei não. Ptolomeu? Era na época dos Ptolomeus, né? Deve ser. O que você achou da discussão com o Bernardo e com o Olavo? Cara, eu não vi os vídeos do Bernardo pra poder ver. Eu vi os seus vídeos e li o texto do Olavo. Bernardo não tive vontade de ver. A Williara Queiroz perguntou: Pirula, como é que tu lida com o sentimento de gratidão? Como é que você lida com esse senso de alguma coisa maior? Você tem um senso de que às vezes as coisas são maiores do que a gente? Tenho e é meio impossível não ter, né? Uma vez que nós somos animais muito pequenos na Terra e o universo é monstruosamente grande. Então se você vai para... Quem estava falando que você foi para o meio do mato lá aqui no Ceará... Quando você vai para uma região que não é urbanizada tal, e você olha para o céu e vê aquele monte de estrelas. Quando você lê sobre astronomia, um documentário, qualquer coisa assim, não tem como você não ter aquela sensação de tipo, gente, eu sou um nada. Sabe? Qualquer coisa que cair aqui no planeta tal, a gente está destruído. Não precisa nem ir longe. Qualquer bactéria me mata. Bactéria é um ser unicelular, uma coisa besta, ela consegue me matar, sabe? Eu fico apavorado quando a barata voa. Tipo, mas barata voar é a prova da existência. O universo prova a existência de Deus, a barata voar prova a existência do diabo. Do capeta, é aquela coisa. Não, isso é uma frase que eu falo às vezes. Eu falo assim, Deus eu não sei se existe, mas o capeta tá ali, tá voando. O engraçado é o seguinte, com relação à gratidão, eu não tenho problema nenhum de lidar com gratidão com pessoas.
Eu sou extremamente grato com pessoas. Gratidão, inclusive, é um dos sentimentos mais fortes que eu tenho. A pessoa pode, inclusive, ser uma pessoa que eu não gosto, mas se eu tenho gratidão com relação a ela, eu me sinto na obrigação ou de devolver essa gratidão ou de expressá-la com frequência. Às vezes não dá nem pra devolver, né? Agora, no que diz respeito ao maravilhamento, eu tenho maravilhamento de coisas que são maiores do que eu. Tipo, coisas antigas, eu tenho coisas muito velhas, eu fico maravilhado com coisas muito antigas. Bom, fui ser paleontólogo, não é à toa. Né, mas eu fico maravilhado com coisas não precisa ser tão antigo assim, né, sei lá, pirâmide do Egito, ou mesmo um texto, ou alguma coisa assim. Eu fico maravilhado exatamente dessa questão, né, do universo e tal, a gente é pequeno. Um senso de transcendência, assim, é uma coisa que não... Mas isso eu não tenho muito, não sei se eu tenho. Imagina. É uma coisa estranha, eu nunca me fizeram essa pergunta, e eu nunca parei pra pensar sobre isso. Isso é uma coisa interessante de pensar. Então você pensa, depois você volta quando pensar. Tá bom. Você acredita que existe algum bom argumento para a existência de Deus? Sim, tanta gente se convence. Bom argumento tem, só não me convenceu. É. Cara, alguma vez você tem dúvidas com relação ao seu ateísmo? O tempo todo. É? O tempo Às todo. vezes você pensa, meu Deus, esse Deus existe. Pensar, será que eu tô errado? Com muita frequência. E, inclusive, isso é uma coisa que eu acho que é comum em ateus e é incomum em pessoas que acreditam em Deus. É incomum. Não, acho que uma vez por mês eu penso assim, uma vez por mês é? Gente, mas será que é isso mesmo? Que bom então. Então talvez por isso que a gente consiga ser amigo tão facilmente. Deve ser. Não, mas eu sempre me convenço de que não, Deus existe mesmo. Então, e eu fico me reconvencendo que não é. Né? Mas às vezes acontece de eu ter uma dúvida ou outra e eu falar, cara, não sei explicar. E eu não sei explicar, não sei. Eu não tenho tantos problemas em ter dúvidas. Eu sou muito bem resolvido com as dúvidas. Eu acho que isso é um problema da humanidade. A humanidade sente dúvidas e aquilo é uma coisa que incomoda. Eu sinto minhas dúvidas, mas eu só vou atrás delas quando eu sei que eu posso ir. Quando eu não posso ir, eu me resigno. Eu fico tranquilo com relação a isso. Cara, tem alguma coisa que te irrita nos cristãos? Alguma coisa que me irrita nos cristãos? Já pode mandar indireta já pra mim agora aqui na hora. Curiosamente, uma coisa que me irrita nos cristãos, mas aí eu não posso ser só específico dos cristãos, é exatamente a não cogitação de estar errado. Sim. Sabe, não cogitar que pode estar errado. Porque geralmente é isso que envolve o preconceito com ateus, que teístas têm. Tipo. Que existe um problema de falta de empatia. Você não consegue se colocar no lugar do outro. E isso gera falta de humildade epistemológica. De tentar pensar como é que o outro pensa, de tentar entender o raciocínio dele pra... Exato. Eu acho que isso é uma coisa que eu já tive... Por acaso é com cristãos. Porque eu acho que se eu vivesse na Arábia Saudita eu ia ter isso com muçulmanos. Mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, não é uma coisa que eu acho que me irrite nos cristãos. Me irrita em pessoas que têm muitas certezas e poucas dúvidas. Então, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Então você fala que toda semana se questiona. Eu me questiono com muita frequência. O que me parece com as pessoas que não aceitam, por exemplo, que eu seja ateu, é isso. Que às vezes as pessoas não se questionam. Parece que elas não se questionam. Elas têm cláusulas pétreas na cabeça dela, que não são de cunho moral, por exemplo, e sei lá, me parece que são difíceis de vencer. Você já leu a Bíblia? Li. Não vale pular Gênesis. Não, imagina, Gênesis foi a que eu mais li. Foi a parte que eu mais li. Eu li. Você leu a Bíblia toda? Até os profetas menores? Li tudo. Sofonias, Malaquias. 2 vezes. Leu toda a Bíblia 2 vezes? 2 vezes. 2 vezes. A protestante, aqueles livros lá, Esther, aqueles não, dos católicos. Não, Esther tem. Tá, então qual que não tem? Judite, sei lá. Judite, tá. Judite! Então, esses daí eu não li inteiro. Eu acho que eu li uma parte. Eu já li várias vezes. Então. Você é a favor do aborto? Não, a favor do aborto? A favor... que as pessoas abortem seus filhos. Não, de jeito nenhum. Assim... Porque o feto não tem identidade civil. Tá, não, identidade civil não. Na verdade, isso daí foi um erro que eu fiz, né? Não é identidade civil, é personalidade civil. Né? Essa daí foi uma discussão que foi feita no Twitter, que tiraram de contexto, pra variar, que foi assim, o cara tava discutindo sobre se chutar a barriga de uma mulher grávida de 2 semanas, se era um homicídio. E eu falei que não tinha como ser um homicídio, porque um feto de 2 semanas não tem personalidade civil. Ele não pode ser considerado um homicídio do ponto de vista legal. Mas aí eu falei identidade civil. Mas enfim, dá no mesmo. Com 2 semanas, provavelmente a mulher nem sabe que tá grávida, né? Então, tipo, não daria nem pra quantificar crime com relação a isso. Seria meramente uma agressão à mulher. Mas... Em termos jurídicos, você tá falando, né? Em termos jurídicos, exatamente. Aquilo era uma discussão jurídica. Mas o que me deixa em dúvida, na verdade, com relação ao aborto é o seguinte: eu consigo entender muito bem a dor da pessoa que não quer ter um filho, ou que não tem como ter aquele filho, ou a dor que aquele filho vai significar. Então, por exemplo, teve uma moça que eu conheço que ela fez um aborto, ela tinha dinheiro, pagou numa clínica, tal, fez tudo bonitinho, e porque o pai
que gerou aquela criança era uma pessoa que ela, enfim, achava repugnante, né? Foi, enfim, fruto de um erro grosseiro da parte dela, e ela não queria ter aquele filho porque ele simbolizaria muita coisa. E ela tirou ele com 3 semanas. Tipo assim, ela ficou sabendo, marcou a cirurgia, foi lá e fez. Então foi inclusive até é mais fácil até fazer, né, do que quando tá mais depois. Então isso foi uma coisa assim, eu acompanhei a dor dela e eu entendi por que ela queria tirar aquela gestação, por que ela queria dar fim naquela gestação. Por outro lado, eu acho que é sempre a pior saída. Eu acho que isso não deveria ser feito, né? Então eu fico numa situação ambígua, porque é exatamente aquilo que você falou, eu tenho empatia pela pessoa que decide fazer isso. Eu não tenho empatia pela pessoa que decide abortar, porque, nossa, eu tô cansado, vou abortar. Mas eu não conheci ninguém assim, eu sei que existe, mas eu sei que tem gente que aborta, tipo, sei lá, vou trocar de roupa, vou fazer um aborto. É uma coisa difícil, porque a pessoa tem que ser muito rica, né? Mas, enfim, porque você tem que pagar numa clínica. Mas eu tenho empatia pela pessoa que tá com um problema e que quer, e que só vê essa solução. Ao mesmo tempo, eu entendo que não é a melhor solução. Mais ou menos que nem o suicídio. É uma relação muito parecida que eu tenho com relação ao suicídio. Eu não julgo quem se suicida, porque eu consigo me colocar no lugar da pessoa e entender a dor de acabar com a própria vida. Só que eu acho que essa é a última saída que deveria ser tomada. Então, o que eu puder fazer para evitar que isso aconteça, eu vou fazer para evitar. Então, essa é a maneira como eu enxergo o aborto. Interessante, é um paralelo legal. Tipo, eu enxergo o aborto muito parecido com o suicídio. Até porque caracteriza como assassinato, e eu gosto muito de ver isso. Tá. É um auto-assassinato? É complicado, mas o assassinato do feto, na minha opinião. Enfim. A gente tá concordando muito nessa questão do aborto, pelo visto, então. Sim. Você vê o aborto como um assassinato? É uma morte. É uma morte. Você definir como assassinato uma morte, aí depende... Não falando em termos jurídicos. Não, sim. É isso. Mas aí depende da maneira como você define assassinato. Isso é uma coisa complicada. Eu definiria como assassinato, mas eu defino muita coisa como assassinato. Por exemplo, se eu for lá e matar um bem-te-vi, é um assassinato. Para mim. Eu sei que para muita gente não é. Entendeu? Se eu matar um porco, mesmo que seja para comer, é um assassinato. Então não tem como eu excluir, né, de assassinato, né, você dá término a uma gestação voluntariamente, sabendo que a maior parte dos abortos é espontâneo. Mas, então isso com certeza eu posso usar esse termo como assassinato. Agora, do ponto de vista legal, aí é uma outra discussão. Né? Aí é uma outra discussão, se deveria ou não ser legalizado, tal, enfim, se deveria ser crime ou não, aí é uma discussão um pouco mais aberta e talvez a gente acabe discordando. Mas com relação ao que é o aborto... Te deu o livro, né? Mulher, cadê o livro? Deu o livro, tá ali atrás. Pô, pega o livro, mostra aí pra eu ficar feliz. Vamos lá. 3 corações. Eu dei o livro pro Pirula, pra ver se ele... Tá vendo? Eu vou ler sim, eu vou ler. Leia. Sempre leio. Vou até abrir o livro aqui, ó. Não tem figuras, não quero ler. Tô brincando. Não é quadrinho, mostra pra galera aí o livro aí. Não, tá certo. Tá aqui, ó. Mostra a capa do livro. Deixa eu pontos iniciais. Ó, que aí fica sem o brilho do papel. Ó. Aí, ó. Primeiro, pontos iniciais sobre Qual o aborto livro, né? e tal, não sei o quê. O que você precisa saber sobre o O que aborto? você precisa saber sobre o aborto. Jorge Maza. Tem uma galera comentando sobre acusações de você ser antigamente um ateu muito militante contra cristão, tratava cristão mal, sei lá, nos comentários. Nos comentários? Assim, nos comentários que você fazia. Não. Principalmente no galera da groselha e tal. Eu acho que não. Eu nunca vi esse negócio da groselha. Essas pessoas não viram meus vídeos. Certo. Os meus vídeos, se você for ver, o meu primeiro vídeo é de 2009 e eu não tinha canal na época. Eu fiz 2 vídeos sobre ateísmo e depois eu fiquei num hiato de 2 anos. Aí em 2011 eu voltei a fazer vídeos. E os meus primeiros vídeos foram sobre falácias, né? Falácia de inversão do ônus da prova, não lembro agora, sobre placebo, o que era um placebo e tal. Então, esses são meus vídeos mais antigos do canal. Eu era elogiado na época pelos religiosos, porque eles falavam, olha, você dá a sua opinião, mas você não está agredindo ninguém, não está xingando ninguém. Se você quisesse torcer muito ali, sabe, você poderia achar uma ofensa ali, mas poderia interpretar uma frase como possivelmente ofensiva e tal, aí a pessoa está de má vontade, a pessoa quer achar. Sim. Mas eu não acho que eu tenha sido sei lá, tenha falado mal da coisa. Teve um vídeo do final de 2011 que eu falei que o clero do Vaticano é um bando de velho babão. Eu falei isso. Você pode dizer que isso é falar mal da religião? Não é nem da religião, do clero, dos velhos lá da Igreja Católica. Mas não acredito que eu tenha tratado mal os cristãos, ou feito comentários negativos com relação aos cristãos, né? Apesar desse. Então eu não acho. Eu até fui atrás de vídeo meu antigo pra ver se tinha. Fui atrás de tweet antigo meu pra ver se tinha. Cara, eu não achei nada com relação a isso.
Agora, eu sou amigo de muitas pessoas que não têm esse tipo de ponderação. Mas aí o problema não é meu, né? Eu posso no máximo aconselhar essas pessoas a não fazerem isso. O que você acha das posições como teologia do design inteligente, do Marcus Eberlin e coisas assim? Deus pode ter guiado o processo evolutivo? Não, se fosse um mero teísmo evolutivo, né, tipo, ou seja, a evolução guiada por Deus, etc., eu não veria problema nenhum. É um tipo de crença e eu acho que é muito saudável, inclusive. O problema é que o design inteligente não fala especificamente só isso. Ele fala que a evolução está errada em vários aspectos. E aí, nesse ponto, simplesmente ou são hipóteses que não condizem com a verdade, com a realidade que a gente vê, ou tem um pouco de teimosia também. Sim. Tipo, você mostra e fala, é assim que funciona. Não, não é. Enfim, e tem outras que são princípios que você pode achar que são interessantes do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista científico são intestáveis. Você não tem como saber se são verdadeiros ou não. Então é isso que eu penso. Agora, a evolução teísta, né? Eu acho que é bom as pessoas terem esse pensamento de evolução teísta. Porque se você ficar tendo um pensamento beligerante, que nem o Richard Dawkins tem, por exemplo, né, de que você aceita a evolução e é ateu, ou então você não está aceitando a evolução, tal, eu acho que isso é contraproducente. As pessoas não vão abandonar suas respectivas fés só porque, sei lá, a ciência falou uma coisa ou outra. Então é uma batalha perdida, se é essa batalha que ele quer levantar. Né? Agora, minha batalha é pelo pensamento científico para que as pessoas aceitem ciência. Então, não vou ficar brigando por falar assim, abandonem sua fé, sabe? Não faz sentido nenhum. Vira e mexe aparece uma ou outra pessoa na rua, principalmente, e fala, Pirula, virei ateu por tua causa. Eu falo, cara, não. Eu ia fazer essa pergunta aqui, como é que você se sente? Isso. Como é que você se sente tirando pessoas da fé? Então, isso é que eu falo, e quando eu falo isso para as pessoas, a pessoa meio que concorda. Eu chego e falo, cara, eu não te tirei da fé. Você provavelmente queria sair. Eu posso até ter apontado uma janela, mas a vontade de sair estava em você, não estava em mim. E se não fosse eu, ia ser outra pessoa. Se entender ciência te tirou da fé, aí é outra questão. Não é uma questão minha. Eu não quero tirar a religião, a fé, ou enfim, desagregar ninguém da religião que as pessoas pertencem, seja ela qual for. Mas eu entendo que algumas pessoas façam isso, mas é por isso que eu não gosto de criar idolatria, sabe? Eu não sou aqueles youtubers que fica, não sei o que, e todo mundo... público, eu te amo. Isso, e todo mundo fica lá idolatrando, não sei o que. Eu não sou desse tipo de coisa, por isso também que eu não tô rico, mas se eu criasse idolatria, eu entenderia que as pessoas iam querer me imitar. E as pessoas quererem me imitar é uma coisa que me incomoda. Todo mundo passando minoxidil no meio da sobrancelha assim. Isso, todo mundo fazendo, ficando de cabelo comprido, né? Eu acho que é complicado, serrando o ombro. Eu acho complicado isso daí. Eu prefiro que as pessoas pensem por si próprias. Sim. Se elas chegarem numa conclusão parecida com a minha, bom. Mas aí, sei lá, é a conclusão que a pessoa chegou dentro dela. Agora, não posso evitar. Se uma ou outra pessoa ficou infiel por minha causa, eu lamento pela pessoa. Você lamenta mesmo? Não era o meu. Eu lamento. A ideia de que você está tentando tirar pessoas da fé. Não, eu nunca tentei tirar ninguém da fé. Muito pelo contrário, me incomoda profundamente. Eu falo sério. Agora, se a pessoa chega e fala pra mim, deixei de ser criacionista, passei a aceitar a evolução, aí eu fico feliz. Que aí é um ponto que eu efetivamente estava correndo atrás. O vídeo, acabou o vídeo. É demais. Tá vendo esse evolucionista no meu canal? Tá vendo? Mas não, primeiro, já apareceram cristãos evolucionistas. Tá vendo? Mas não pra falar de evolução. Esse daí tudo bem. Eu tenho alguns que trabalham com evolução. Sim, eu conheci até alguns colegas meus, inclusive de trabalho, que são cristãos bem fervorosos. Aí fica de recuperação em biologia, eu não entro nesse assunto, não. E tem inclusive um amigo meu daqui de Fortaleza que é padre e trabalha com evolução. É? Ele é padre católico. Ele trabalha na faculdade, uma coisa assim? Trabalhou no USP lá comigo, um bom tempo. Gente, uma alegria ter o Pirula aqui no nosso canal. Orem pela vida do Pirula. Sim, ele não deve por favor. acreditar que isso serve de alguma coisa na vida dele. Não, mas sabe que serve. Mas eu agradeço. Não, a minha mãe reza por mim todo dia, ela fala pra mim que ela reza. Eu falo, mãe, obrigado. É uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor, eu vou achar ruim. Aí. Eu só acho que não vai fazer efeito, mas até aí, isso é uma coisa interessante. Tomara que faça. Não, e isso tem uma questão científica que é muito legal. Do ponto de vista científico, o que a gente tem de evidência é a oração dos outros, pelo simples fato de oração, não ajuda o psicológico de quem está sendo orado. Mas se você fala pra mim que está orando pra mim, eu me sinto reconfortado, mesmo que eu não acredite. Então, eu não estou vendo cada um dos seus inscritos orando por mim. Mas saber que tem 300 mil pessoas orando por mim é uma coisa que me faz muito bem.
Olha só. Então eu fico feliz. Que grande testemunho seria o Pirula vindo pra Jesus. Você ora pelo Pirula, você ora pela minha vida pra gente conseguir manter essa boa amizade. E é uma coisa muito maravilhosa a gente ter um ambiente no YouTube em que pessoas que pensam diferentes podem conversar e bater papo. Né? E principalmente debater com argumento. E não com gritaria Sim. ou... Eu discordei de quase tudo que o Pirula falou, mas ele tá aqui, entendeu? Então, exato. Você comenta aí embaixo, você diz o que, é que você achou disso tudo, você discorda aí do Pirula, quem sabe ele responde alguém. Sim. Né? Sei lá. E a gente mantenha um debate decente em torno desses assuntos, tá? Indica pessoas aí pra gente fazer collabs aí, pra gente conversar. Né? Pode ser gente que a gente discorde, que tenha coragem. Porque é muito corajoso. Pirula tá aqui a cara. Obrigado. Botar a cara aqui nessa igrejinha virtual aqui, com um monte de gente. Não, tá certo. E você vai lá do canal do Pirula, que você me vê lá respondendo as perguntas lá. Exato, veja o Iago respondendo minhas perguntas. E tentando pregar Jesus pra aquele bando de ateu. Tá certo. Beleza. Pirula, cara. Cara, obrigadão. Muito Valeu, obrigado. Imagina, cara. Alegria. O prazer foi meu e é um prazer estar aqui também. Que bom. Um abraço pra todos vocês.